tranquilo. Bom dia, professor. Bom dia, Mariana. Tirando esse calor infernal, o resto tá bom. Tá fácil não. Bom, falta um minutinho. Vamos começar a nossa aula de hoje. Como é que foram as provas? Muito pesado? Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. A última aula, nós estávamos iniciando, né, o trabalho sobre matrizes, e nós tínhamos definido matrizes, algumas operações com matrizes, adição, subtração. Hoje nós vamos ver o filé mignon da coisa, ou seja, um produto de matrizes, inversa e inversa de matriz, né? Qual é a importância do assunto matrizes? É bastante importante porque ele vai desembocar lá em sistemas lineares. E o que são os sistemas lineares? São ferramentas matemáticas que nos possibilitam a solução de equações envolvendo incógnitas. Então, a gente aprende, quando criança pequena, lá na antiga sexta série do ginásio, sétimo ano, a resolver sistemas lineares. Desculpe, sexta série não, acho que é sétima série, atual oitavo ano. A gente aprende a resolver sistemas lineares com duas equações e duas incógnitas. Método da adição e método da substituição, né? Onde a gente isola a variável em uma equação e joga na outra. Ou então, multiplica por um número qualquer, obtém valores simétricos, soma, resta uma variável e resolve. E a gente trabalha isso, né, até o segundo ano. E no segundo ano a gente aprende a lidar com equações de grau maior, ou seja, mais incógnitas, consequentemente você terá que ter mais equações, ou tantas equações quantas as incógnitas, para poder resolver o problema. Só que aí a coisa começa a ficar pesada, em termos de trabalho algébrico, né? E é justamente onde entra aí o conceito de matriz, que vai facilitar a resolução de inúmeros problemas. Aí você pode se perguntar, pô, mas caramba, onde é que eu vou usar isto, né? Bem, quando você trabalha no mundo real, modelando matematicamente um problema, você geralmente vai encontrar equações e incógnitas. E para que você possa bem resolver o seu problema, você deverá ter tantas equações quantas forem as incógnitas a serem descobertas. Então, um exemplo na engenharia civil, você tem um prédio, né, mais fácil de entender e explicar. Você tem um prédio, o prédio se apoia em sapatas, né, que são blocos de concreto postos no chão. Na realidade, antes da sapata, a sapata se apoia em estaca, se o solo é instável. Estaca é um palito, vamos dizer assim, é um palito de concreto, tá? Com um diâmetro de, sei lá, uns 10 centímetros, 12 centímetros de diâmetro, o comprimento em torno de 10, 12 metros. Então, você injeta isso no solo, em cima da cabeça dessa estrutura, né? Você coloca a sapata, que é um bloco de concreto, em cima desse bloco de concreto, que é a sapata, você solta os pilares.
nos pilares você coloca as vigas e sobre as vigas vai toda a estrutura final do prédio, de fechamento, as paredes, o telhado, etc, 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 né? Então, é uma quantidade de massa, erroneamente falada, peso, imensa, vocês não fazem ideia. Cada metro cúbico de concreto é 2.500 quilos. Então, uma viga, numa sala de 7 metros de largura, né, suporta um peso considerável, tá certo? Então, a estaca, depois vem a sapata, depois o pilar, depois as vigas e sustentando todo, e tem a laje também, claro, né, sustentando toda a estrutura. E para você determinar as forças que ali agem, você vai cair num sistema de N equações a N incógnitas, que você vai resolver, acaba resolvendo por matrizes, muito mais prático, né? Você organiza os números, de modo que eles ainda permaneçam no sistema, só que você elimina as variáveis, sabendo que o primeiro numerinho é x, refere-se à variável x, o segundo a y, o terceiro a z, e assim sucessivamente. Então, é um assunto de extrema importância. Eu dei um exemplo na engenharia civil, mas poderia dar exemplo na biologia, na medicina, né? Enfim, N exemplos. Ou seja, é algo que reflete o mundo real. Tá? Então, hoje nós vamos verificar, na realidade, recordar, porque vocês já tiveram visto no segundo ano, né, o conceito de multiplicação. Eu vou compartilhar a tela, verifique para mim se está compartilhando, por favor. Apareceu aí, não? Ainda não. Cacilda, vamos pegar no 2, então. Pronto, agora vai aparecer. Só um instante, mudando o monitor. Tá aqui, agora vai. Agora foi. Foi, né? Agora foi, professor. Tá, então tá aqui. Multiplicação de matrizes. Dadas as matrizes A e B, onde A é de ordem M por N e B é de ordem N por P, isso aqui é uma vírgula, não é pelinha não, tá? N por P. Definimos como produto das matrizes A e B e representamos este produto por A.B, ou simplesmente AB, né? Há uma nova matriz C. E esta matriz C é o produto de A por B. De tal forma que a matriz C é de ordem M por P, onde cada elemento de C e J, parará, parará, é calculado da seguinte maneira, parará, parará. Eu vou explicar isso aqui sem usar tantas letrinhas, usando números, para que você tenha maior facilidade em entender. Tem uma plaquinha de cuidado, porque merece cuidado, ou seja, muita ordem e atenção e capricho para não incorrer em coisa besta, em erro besta, né? Senão já era todo o trabalho. Este é o grande problema das matrizes, o trabalho com as matrizes. Então, aqui eu dou uma matriz 2 por 3, com esses elementos, e uma 3 por 4, com esses elementos, e eu quero determinar o produto de A por B, e este produto de A por B, eu posso designá-lo por AB, ou também posso designá-lo por C, compreendendo, claro, que C é AB, né? Vou para outra linha, porque eu vou precisar de espaço, certo? Para que eu possa fazer as continhas. Então, eu vou reproduzir estas duas matrizes na próxima página, para que possamos fazer as continhas e explicar os procedimentos algébricos. Então, vamos lá. Está aqui, ó. Então, eu tenho aqui a matriz A, exatamente a que estava lá, 2, 1, 3, 4, 2, 5, estou falando linha. A matriz B, 1, 5, menos 2, 3, menos 1, 2, 6, 0, 4, menos 3, 1, 7. E eu quero calcular o produto na matriz A pela matriz B. E este produto eu chamo de matriz C. Bem, primeira coisa a ser considerada é a ordem das matrizes envolvidas. Vamos lá. Note que a matriz A, que ordem é? Ela tem quantas linhas? Uma, duas linhas.
quantas colunas? 1, 2, 3 colunas. Então, a matriz A é do tipo 2, 2 por 3. Tá? Vamos ver agora a matriz B. Quantas linhas? 1, 2 e 3 linhas. Quantas colunas? 1, 2, 3, 4 colunas. Então, eu posso dizer que a matriz B é do tipo 3 linhas por 4 colunas. Observe uma coisa interessante aqui, né? Isto aqui, ó. O que é isto? Isto aqui é coluna da matriz A. Isto aqui é linha da matriz B. Então, o produto entre A e B só será possível ou exequível, olha que palavra bonita, né? O produto AB será exequível se o número de colunas da matriz A for igual ao número de linhas da matriz B, tá? Então, só consigo efetuar o produto se rolar isso aqui. Se não, a gente diz que o produto não é possível. Simplesmente assim. Uma outra coisa a ser observada é que o número de linhas da matriz A e o número de colunas da matriz B vai ser a ordem resultante. Então, a hora que eu efetuo o produto de A por B, a matriz C será o quê? O número de linhas da matriz A vezes o número de colunas da matriz C. Então, somente nestas condições a coisa acontece, ou seja, o produto só é exequível se o numerinho é igual e a matriz resultante é de ordem 2 por 4. Tá? Ficou claro isto? Ok? Então, nós temos aqui, indicando que a matriz B é do tipo 2 por 3. 2 linhas e 3 colunas. A matriz A, desculpe. A matriz B é do tipo 3 linhas por 4 colunas. Tá? De onde se conclui que a matriz C, no caso, ela terá ordem 2 linhas por 4 colunas. É isto que eu espero alcançar. Tá certo? Agora, como é que é feito o produto entre as matrizes A e B? É simples. É um procedimento padrão. Eu pego os elementos que constituem a linha de uma matriz. Vou pegar um pincel aqui, fica mais fácil. Eu pego os elementos que constituem a linha de uma matriz e vou multiplicá-los pela coluna da outra matriz. É linha vezes coluna. Uma vez feito o produto, eu somo os resultados obtidos. Então, quando eu multiplico os elementos da primeira linha pelos elementos da primeira coluna, eu vou obter o elemento C11, resultado deste produto. E assim faço para todas as colunas. Primeira linha, primeira coluna, C11. Primeira linha, segunda coluna, C12. Primeira linha, terceira coluna, C13. Primeira linha, quarta coluna, o elemento C14. Então, cada elemento da matriz C é resultado da multiplicação e respectiva soma dos elementos da linha da primeira matriz pela coluna da segunda matriz. Isso é importante. Por que é importante? Porque se eu tenho, né, vamos supor, uma matriz de ordem 7 por 5, e vou multiplicá-la por outra de ordem 5 por 8. Né? E eu não quero o produto destas matrizes, eu quero simplesmente que esta matriz sendo A, aquela matriz sendo B, vai resultar numa matriz que eu chamo de C. E eu quero simplesmente o elemento C4, 7.
Eu não preciso efetuar o produto de A por B, construir toda essa nhaca aqui, né? Essa matriz seria uma 7 por 8, olha só que coisa maluca. Faria conta adoidado, né? E para depois descobrir o elemento C47. Eu já posso ir buscar diretamente esse elemento C47. Quem é o C47? É a quarta linha da matriz A, seus elementos, multiplicado pela sétima coluna da matriz B. E multiplico-os respectivamente e somo os produtos obtidos. Com isto, eu tenho o elemento C47, sem precisar construir a matriz A, a matriz B, efetuar o produto, descobrir a matriz C, para fazer a leitura de quem é o C47. Ficou claro esta explicação, minha gente? Isso é importante. Alguma dúvida? Acho que não, professor. Ótimo. Então, tá aí. Então, muita atenção nisso, porque como as continhas são repetitivas, né? Por exemplo, você vai multiplicar a primeira coluna, a primeira linha pela primeira coluna, depois pela segunda, pela terceira, pela quarta. Quem faz uma vez, significa que sabe, né? Então, repetir o processo 20 vezes é simplesmente um trabalho estafante, e ele vai trabalhar com a sua capacidade de concentração, organização, evitando o erro, e não com conhecimento. De modo que esses procedimentos repetitivos e pesados não são cobrados. O que é cobrado é o conceito, o que eu acabei de explicar aqui, né? Você não precisa construir o todo para saber a parte. Você pode partir diretamente para ela. Então, no caso específico, vamos lá trabalhar aqui o que eu havia dito, né? Então, deixa eu puxar um pincelzinho aqui, isso, pronto. Então, o que eu farei agora? Eu vou multiplicar os elementos da primeira linha da matriz A pela primeira coluna da matriz B, e vai gerar o primeiro elemento da matriz C. Então, eu faço 2 vezes 1, mais 1 vezes menos 1, mais 3 vezes 4. Então, este é o elemento A11, primeira linha, primeira coluna, certo? Multipliquei 2 por 1, 1 por menos 1, 3 por 4. Agora, eu farei a mesma coisa com a segunda coluna, né? Então, agora nós faremos a primeira linha com a segunda coluna. Então, eu vou obter, mudar a cor da caneta, os elementos. 2 vezes 5, mais 1 vezes 2, mais 3 vezes menos 3. E aí eu obterei o segundo elemento da matriz C, em termos de posição. Então, isto aqui vai ser o elemento C1, isto aqui vai ser o elemento C12. Veja que fazer isto do jeito que eu estou fazendo, primeiro, eu precisaria de espaço. Segundo, eu estou escrevendo demais. E em matemática tem um problema sério. Se você escreve de menos, você tem dificuldade. Se você escreve demais, você também tem dificuldade. Então, esses procedimentos aqui, na realidade, eu devo fazê-los de pronto, ou seja, 2 vezes 1, 2, tal, tal, multiplicando. E é o que eu vou fazer. Então, eu vou retomar o problema efetuando estas operações aqui. Só que eu já vou efetuá-las sem indicar o que foi feito e colocar o resultado, certo? Por quê? Porque desta forma eu agilizo o processo e evito a escrita excessiva, evitando a possibilidade de ocorrência do erro, né? Então, eu só o fiz para que vocês lembrassem de como efetuar o produto. Então, vamos lá. Fazendo a continha. 2 vezes 1, 2. Opa. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 1 vezes menos 1, menos 1. Com 2 dá 1. 3 vezes 4, 12. Com mais 1, dá 13. Então, este é o primeiro elemento, C11. Agora, 2 vezes 5, for o caso, até faço um rascunho do lado.
2 vezes 5, 10, né? 2 vezes 5, 10. 1 vezes 2, 2. 3 vezes menos 3, menos 9. 10 menos 9 dá 1, com 2 dá 3. Este é o C12. Agora a primeira linha, terceira coluna. Vai dar o 1, 3 de C. 1, primeira linha, 3, terceira coluna. 2 vezes menos 2, menos 4. Né? 1 vezes 6, 6. 3 vezes 1, 3. Então, eu tenho menos 4, 2, 3, 5. Aqui. Agora, primeira linha, última coluna, quarta coluna. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 0, 0. 3 vezes 7, 21. Com 6, 27. Pronto. Descobri a primeira linha da matriz produto A por B. De forma análoga, farei para a segunda linha. Então, vamos à segunda linha. Então, agora eu faço a segunda linha vezes cada uma das colunas. Portanto, ficará 4 vezes 1, 4. 2 vezes 1, menos 2. Com 4, 2. 4 vezes 5, 20. Com 2, 22. 22. 4 vezes 5, 20. 2 vezes 2, 4, 24. 5 vezes menos 3, menos 15. Então, eu tenho 24 menos 15, que vai dar quanto? 9, né? Portanto, 9 é este elemento. Agora, vamos à primeira linha, a segunda linha, desculpe, terceira coluna. Terceira coluna. Então, vai ficar 2 vezes menos 2, menos 4. Desculpa, está errado. É 4 vezes menos 2. Então, aqui é menos 8. Negócio de olhar para lá, olhar para cá, virar para lá, na tela não dá certo. Então, de novo. 4 vezes menos 2, menos 8. Vou usar a caneta do iPad aqui, ó. 4 vezes menos 2, menos 8. 2 vezes 6, 12. Esqueci disso. 5 vezes 1, 5. Então, eu tenho menos 8, com 12, 4, com 5, 9. Aqui, tá? Agora, finalmente, eu farei a segunda linha pela última coluna. Então, eu faço 4 vezes 3, 12. 2 vezes 0, 0. 5 vezes 7, 35. Portanto, 47. Só vou conferir este elemento aqui que eu estou cismado. Quem é este elemento? É o C, segunda linha, segunda coluna. Então, ele é resultado do produto da segunda linha da matriz A pela segunda coluna da matriz B. Então, está aqui, segunda linha, segunda coluna. 4 vezes 5, 20. 24, menos 15, 9. Está certinho. Pronto. Então, está aqui a minha matriz. Vamos organizar a bagunça. Só um instante. Pronto, está aqui. Né? Mais um pouquinho. Pronto. Então, eu tenho aqui a matriz C, onde a matriz C é o produto da matriz A por B. Note, reitero, a matriz A é do tipo 2 por 3, duas linhas por 3 colunas. A matriz B é do tipo 3
por 4. Portanto, isto sendo igual, torna exequível o problema. 2 por 4 é a matriz resultante. Note que a matriz C é uma matriz 2 por 4, a sua ordem. Ficou claro como se efetua o produto entre matrizes? Relembraram? Tudo tranquilo? Sim, professor. Então, vamos seguir. Aqui, ó. Mais um conceito e depois partimos para alguns exercícios. Transposta de uma matriz. O que nós entendemos por transposta de uma matriz, né? Veja só o que está escrito na nossa apostila. Dado uma matriz A, M por N, denominamos matriz transposta de A a matriz B, N por M, representada por AT. Esse T aqui está como se fosse um expoente. Tá o quê? Para todo I, é vale a igualdade. Você lê um troço desse e fica confuso. Mas, simplesmente, uma matriz transposta será aquela matriz em que, dado linhas e colunas, a sua transposta, você inverte. O que era linha transformar-se-á em coluna, ou vice-versa. O que era coluna transformar-se-á em linha. Então, você tem matrizes, o que chamamos matrizes transpostas. Por exemplo, eu tenho aqui a matriz A. Tenho a primeira linha, a segunda linha e a terceira coluna, e a terceira linha. Essa matriz A é do tipo 3 linhas por 1, 2, 3, 4 colunas. Então, é do tipo 3 por 4. A sua transposta, se eu transformo o que era linha em coluna ou coluna em linha, a sua transposta vai ser o quê? 4 por 3, inverte a posição. O que era linha se transforma em coluna, o que era coluna se transforma em linha, ou vice-versa, que dá no mesmo. Por isso que ele coloca aqui B e J é igual a AJI. Veja, I é a indicação linha, J é a indicação coluna. Então, quando você inverte isso aqui, você está trabalhando com a transposta de uma matriz. Por isso que a matriz M por N é A e a B inverte N por M, certo? Então, veja como o negócio é simples. A explicação, a escrita, né, a notação pode soar complicada, mas a escrita é tranquila. Então, suponha que esta seja a minha matriz A. Quem será a T? A gente chama de AT, a sua transposta, que eu posso chamar de uma nova nomenclatura, B, C, o que eu quiser, mas normalmente é AT. Então, aquilo que era linha, transformar-se-á em coluna. Então, primeira linha será a primeira coluna, 4068. A segunda linha será a segunda coluna, 5197. A terceira linha será a terceira coluna. Então, está aqui, tá? Então, eu tenho 4068, 5197, 10212. Então, esta é a matriz transposta da matriz A. Note, ela tem 3 linhas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 colunas. Portanto, ela é do tipo 3 por 4. Esta matriz, 1, 2, 3, 4 linhas, 1, 2, 3 colunas. Portanto, ela é do tipo 4 por 3. Observe que houve uma inversão. E eu tanto posso transpor a linha, como eu posso transpor a coluna. Veja, se nós fizermos a transposição aqui da coluna, funciona do mesmo jeito. Olha só. Vamos pegar aqui a coluna. Esta é a coluna. Primeira, ela transformar-se-á na primeira linha. Esta é a coluna. Segunda, transformar-se-á na segunda linha. E assim sucessivamente. Olha só. Certo? Então, eu tanto posso transpor linha, como eu posso transpor coluna. Não há problema algum na ordem. Então, matriz transposta é aquela obtida a partir da inicial, onde linhas e colunas são trocadas na sua relação de ordem. Tá? Tudo bem? Alguma dificuldade aqui? Creio que não.
E não esqueça, né? A forma de notar a matriz transposta ou indicá-la é a T. Alguns costumam escrever assim. Não existe isso aqui, né? Ah, mas não gosta de Tzinho. Não interessa se gosta ou não gosta, pô, é uma linguagem universal. É igual que nem a vírgula é assim, eu não gosto de vírgula, eu vou colocar a vírgula de outro jeito. É igual que nem interrogação em espanhol, né? Nós usamos a interrogação assim, eles viram de cabeça para baixo. Ah lá. E eu tive aulas, fui fazer um curso na Universidade de Salamanca, e eu perguntei para a professora, ela não gostou, para a professora de espanhol, chamada Alba, por que eles invertiam o sinal da interrogação? É que eu fiz uma pergunta um tom meio irônico, e aí eu não obtive resposta, pelo menos aquilo que eu gostaria. Daqui. Outro conceito fundamental, né? Principalmente nas operações que virão, que é o conceito de matriz inversa. Qual é o conceito de matriz inversa, né? Bom, primeiro você tem que lembrar de uma coisa que não tem nada a ver com isto, e por isso nós vamos recordar. Qual é o conceito de inverso de um número? Aqui aparece uma confusão que vocês fazem com os números bastante grande. Eu tenho dois conceitos, o conceito de inverso e o conceito de oposto. São duas coisas distintas. Estou falando de números reais. Então, se eu tenho um número A, o seu inverso, né, é 1 sobre A. Por quê? Eu posso escrever o A sobre 1. Inverto o que era denominador, passa a numerador, o que era numerador, passa a denominador. Este é o significado, o conceito de inverso, em termos de número. Oposto. O que é o oposto? Ou simétrico, né? É um conceito que vocês confundem oposto e inverso, inverso e simétrico. O simétrico ou oposto, se o meu número é A, o seu oposto ou simétrico será menos A, caracterizando o quê? Uma simetria em relação à origem. Então, se eu tenho aqui o menos 3, o seu simétrico será 3. Por quê? Porque a distância de ambos até a origem é a mesma. Há uma simetria entre os elementos, né? Então, tá aí. Inverso, eu inverto, numerador com denominador, oposto, eu pego a simetria. E o conceito de inverso, de número real, não tem nada a ver com o conceito de inverso de matriz, né? Dada uma matriz a sua inversa não será dada por 1 sobre A. Não existe isso, né? Como é que eu vou dividir um número? Olha o que nós estamos escrevendo aqui. Como é que eu vou dividir um número real por uma matriz? São entidades diferentes. A matriz é uma tabela de números. Como é que eu vou dividir um número real por uma tabela de outros números? É impossível essa coisa, não bate, não fecha, né? Então, o nome inversa é emprestado por conta de algumas propriedades, mas não tem nada a ver com o inverso de número real. Ficou claro isto? Cuidado, né? Então, tá aqui, ó. Vamos supor que tenhamos uma matriz A. Se multiplicarmos pela sua inversa, e nós indicamos a inversa de A por A a menos 1, e note, A a menos 1 não é 1 sobre A, esse expoente negativo é só para indicar que é a matriz inversa, não é para fazer 1 sobre A, né? Nós indicamos a inversa de A como sendo aquela matriz que multiplica a matriz A, né? E este produto gera a matriz identidade. E o que é a matriz identidade? É aquela matriz matriz quadrada, né? Cujos elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são iguais a 0. Então, quando você pega uma matriz, multiplica por outra e obtém a matriz identidade, é porque esta matriz aqui é a inversa daquela matriz ali.
E aqui eu tanto posso fazer a multiplicação daqui para cá, como eu posso fazer a multiplicação daqui para cá. Ou seja, fazer A vezes a sua inversa é igual que nem fazer a inversa vezes A. E ambos os produtos geram a matriz de identidade. Aí alguém pode estar pensando, pô, mas que diferença faz? Fazer isto ou fazer isto? Faz toda a diferença. Por quê? Porque o produto entre, não deu tempo de falar isto, né? Porque a gente já vê em exercício. O produto de A por B nem sempre é igual ao produto de B por A. Não é regra. Ou seja, nos números reais, 3 vezes 4 é igual que nem a 4 vezes 3. Como é que nós chamamos esta propriedade? Lá nos números reais. Alguém se lembra do nome dessa propriedade? Ou seja, fazer 3 vezes 4 é a mesma coisa que 4 vezes 3. Ninguém? O que eu estou fazendo aqui? Eu não estou trocando de lugar o elemento? Então, eu estou comutando. Propriedade comutativa. Tá? Ou seja, nos números reais, a ordem dos fatores não altera o produto. No trabalho com as matrizes, a ordem dos fatores, isto aqui é um fator, isto aqui é outro fator, a ordem dos fatores altera o produto. Mesmo porque, note só, lembra que eu falei que você tem que ter uma certa, como é que se diz, uma certa particularidade para efetuar o produto? Ou seja, se eu pego uma matriz 2 por 3, eu só posso multiplicar por outra 3 por alguma coisa, 3 por 7, né? Então, 2 por 3 é igual a, pode ser multiplicada por uma 3 por 7. Agora, se nós trocarmos isto aqui, ó, de lugar, né? Então, esta aqui é a matriz A, aquela é a matriz B. Agora, eu vou inverter. 3 por 7, 2 por 3. Veja, né? Agora eu coloquei a matriz B vezes a matriz A. Note que, neste caso, o produto é inexequível. Por quê? Porque colunas de A não bate com linhas de B. Então, nem sempre não, quase nunca, o produto de matrizes é comutativo, certo? Então, realmente há uma diferença. Fazer A vezes a sua inversa, né? A vezes a sua inversa, a inversa vezes A. No caso particular, não, né? E o produto disto gera a matriz de identidade. Tá? Para que eu preciso disso? Eu consigo, a partir desta informação, resolver vários problemas. Alguma pergunta até aqui, minha gente? Não? Bem, então vamos seguir aqui. Aqui. Exemplo. Dada a matriz 2, 1, 9, 5, vamos determinar a sua inversa. Determinar A menos 1. Tá? Bem, coloquei a matriz para lado de cá com seus elementos para poder ter espaço para escrever. Seguindo o conceito, né, que nós acabamos de discutir, eu sei que a matriz A vezes a sua inversa gera a matriz identidade. Então, eu vou usar esta relação ou esta equação para que eu possa determinar a inversa de A. A menos 1. É isto que eu quero. Então, vamos lá. Eu coloco aqui a matriz A. Então, eu tenho 2, 1, 9 e 5. Então, esta é a matriz A. Aqui. Eu vou multiplicá-la pela sua inversa, mas eu não sei quem é a inversa de A. Eu não sei quais são os elementos que a constituem. Então, eu vou supô-los A, B, C e D. 4 variáveis. Tá? De modo que o produto de A pela sua inversa tem que acontecer o quê? Tem que gerar a matriz
identidade. Então, aqui eu porei a matriz identidade. Quem é a matriz identidade? 1, 0, 0, 1. Por que ela é isto? Porque ela tem que seguir a ordem, né? Note que aqui o produto é exequível. Por quê? Porque eu tenho uma 2 por 2, que vou multiplicar por outra 2 por 2, e isto aqui vai gerar o quê? Uma 2 por 2. Isto torna o produto exequível. E isto é a matriz, a ordem da matriz resultante. Portanto, a matriz identidade é do tipo 2 por 2. Aí eu efetuo o produto aqui e depois comparo com a identidade, fazendo igualdade de matrizes. Então, vamos lá. Vou multiplicar linha por coluna, conforme havia explicado no início da aula. Então, vai ficar 2A mais C, um C, é o primeiro elemento. Agora, a primeira linha, segunda coluna, né? 2B mais D. Agora, segunda linha, primeira coluna, 9A mais 5C. Agora, segunda linha, segunda coluna, 9B mais 5D. Então, o que vem a ser isto? A matriz produto de A pela sua inversa. Note que eu também poderia colocar a inversa aqui e a matriz A aqui. Por quê? Porque o produto é comutativo no caso específico. Somente neste caso. Está aqui, igualdade. Agora, o que eu tenho aqui? O que significa isto aqui? Significa que esta matriz é igual àquela. E, segundo o conceito de igualdade entre matrizes, quando é que duas matrizes serão iguais? Duas matrizes serão iguais quando iguais forem os respectivos elementos. Então, aqui eu tenho o elemento 1, 1 da primeira matriz, vou compará-lo com o 1, 1 da segunda. Elemento 1, 2 da primeira, 1, 2 da segunda, e assim sucessivamente. E note que, ao fazê-lo, eu volto ao início da nossa conversa, o início da nossa aula. Observe o que vai acontecer. Portanto, eu terei que ter aqui 2A mais C igual a 1. Este elemento deverá ser igual a isto. Eu devo ter 9A mais 5C igual a 0, né? E eu devo ter, vou fazer de outra cor, eu devo ter 2B mais D, 2B mais D igual a 0. E 9B mais 5D igual a 1. Observe, o que eu obtive aqui? Como é que nós chamamos essas coisinhas? Sistemas. Sistema. Não foi o que eu havia dito no início? A importância da matriz, né? E o que é um sistema? Note, aqui eu tenho duas equações. Duas variáveis. Duas equações a duas variáveis, um sistema exequível. Aqui, duas equações. BD, BD, duas variáveis. Outro sistema exequível. Então, eu tenho um sistema, né, na verdade, 2 por 2. Como é que eu resolvo essa carinha aqui? Facinho, facinho. No caso aqui, multiplico a primeira por menos 5, porque ao fazê-lo eu tenho elementos opostos aqui, ao somá-los, some C e eu acho A. Então, deste modo, eu faço a brincadeira. Ou seja, vou multiplicar esta equação por menos 5. Por menos 5. Ao multiplicá-la por menos 5, nós ficamos com 10 negativo A menos 5C igual a menos 5. Somo com a de baixo do jeito que a bichinha está. Mais 5C igual a 0. Menos 10A com 9A costuma dar menos A. 5C simétrico a 5C sumiu. Era o que eu queria, por isso que eu multipliquei por menos 5, né?
Menos 5 com 0, menos 5. Portanto, eu concluo que o A é 5. Obtive aqui o primeiro elemento da minha suposta matriz inversa. Né? Uma vez obtido A, eu entro em uma das equações e obtenho o valor de C. Por exemplo, vou entrar na primeira. Então, eu tenho lá que 2 vezes 5 mais C é igual a 1. 2 vezes 5 costuma dar 10. Passou para lá, menos 10. Portanto, o C será menos 9. Note que eu encontrei o outro elemento da minha inversa que eu estou procurando. De forma análoga, eu vou trabalhar no segundo sistema. E como fazê-lo? Coincidentemente, vou multiplicar também por menos 5, isto não é regra, vou multiplicar por menos 5 a primeira, somar com a segunda, e sumir o D e achar o B. Se eu sou corintiano e gosto de sofrer, né, o que é que eu faria? Olha só, eu multiplicaria por menos 9 a primeira, multiplicaria a segunda por 2, de modo que aí eu teria valores simétricos em B e resolveria. O corintiano resolve assim. Por quê? Porque ele gosta de sofrer, ele quer emoções, né? Então, eu expliquei desta forma, porque nem sempre você obtém o coeficiente 1. Quando você não obtiver, em pelo menos uma das equações, é simples. Você multiplica a de baixo pelo coeficiente da de cima pelo coeficiente da de baixo. E um deles negativo, de modo que você obtenha os coeficientes simétricos. É isso que interessa. Você obter coeficientes simétricos. Por quê? Porque ao somá-los, eles somem. Né? Então, essa brincadeira foi feita para ressaltar a coisa. Portanto, vou multiplicar isso aqui por menos 5. De modo que vai resultar em menos 10b menos 5d igual a zero. Embaixo deixa como está. 9b mais 5d é igual a 1. No que somou, sumiu o d. Menos 10b com 9b dá menos b é igual a 1. Portanto, eu concluo que o b é menos 1. Se o b é menos 1, note que eu tenho mais um elemento da minha matriz inversa descoberto. Com o valor b, entro em alguma das equações, no caso, a primeira, e acho o valor d. Né? Portanto, eu tenho que 2 vezes o b mais o d é igual a zero. Portanto, o valor d será 2. E observe que eu obtive o quarto elemento da minha matriz inversa. Tá? Portanto, eu digo que a inversa da matriz A será que matriz? Cuidado, ó, ponha na ordem. A, B, C, D. Vai pegar as coisas erradas, faz os cálculos certos e põe as coisas erradas, né? Então, o A é 5, o B é menos 1, o C é menos 9 e o D é 2. Então, esta é a matriz simétrica, a matriz A, tá? Veja que não tem nenhuma relação aparente, não adianta querer inverter isto, multiplicar por menos aquilo, não existe. A regra é esta. A única forma de obter a matriz inversa é fazendo essas continhas aqui. Alguma pergunta, alguma dúvida? Acho que por enquanto não, professor. Tá. Agora vamos fazer uma divagação. Né? Olha que bonito. Vamos devagar. Devagar se vai ao longe. Olha que bonito. Trocadilho infame. Né? Vamos ver o tamanho da encrenca. Vamos supor, né? Imagine só, vamos supor que eu dê uma matriz A de ordem 3 por 3, portanto, uma matriz quadrada. E eu peço a você que calcule a inversa da matriz A. Que problema isto gera? Né? Qual é o tamanho da sua encrenca? Alguém saberia me dizer em que encrenca estaria se metendo? Eu dou a matriz A. Os elementos da matriz A. E quero que você encontre a sua inversa.
que sucede? Ninguém arrisca? Deixa um professor feliz. Fala aí, nem que seja uma bobagem. Vou ter um problema seríssimo. Por quê? Porque, segundo o conceito, né, como é que eu obtenho a inversa? Eu vou pegar a matriz A, multiplicá-la pela sua inversa e obter a identidade. Então, eu sei que este produto garante a mim a existência da inversa de A. Vamos supor que eu tenha a matriz A, né? Eu conheço os seus elementos. Então, eu tenho aqui A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Então, esta é a minha matriz A. Quero descobrir a sua inversa. Então, aqui vai entrar a matriz suposta inversa. Então, aqui eu tenho A, B, C, D, E, F, G, H e K. E tudo isto deverá ser igual à matriz identidade. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, note só. Eu tenho aqui a matriz A, que vou multiplicá-la pela sua inversa, e isto vai gerar a identidade. Este é o conceito, né? Mas, dentro deste conceito, qual é o problema que vai ocorrer aqui para você? É isto que eu estou perguntando. Dou mais uma chance. Que resposta? Qual é o grande enrosco que você vai se meter? Lucas, fala comigo, Lucas. Cadê o Eric? Que sempre fala. Maria Fernanda também. Vocês estão aí? Hein, Luan? Lembra que eu brigava com você não falar, Luan? Fala, meu filho. Agora você pode falar à vontade. Oi, professor, desculpa. Tô aqui. O Yuri também tá respondendo no chat, viu, professor? O Ah, Lucas. tá. Eu não vi aqui, é que eu não estou olhando no chat. Mas qual será o problema que vocês vão se meter? Hum, O que é isso aqui? sistema, certo. Quantas equações, quantas incógnitas? São, em cada sistema, 2 incógnitas. Então, 4 incógnitas. 4 por 4. O que vai rolar Hum, aqui? Nossa, vai ser um 9 por 9, meu Deus. 9 por 9. Já encarou um sistema 9 por 9? Graças a 1, Deus 2, ainda. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 incógnitas. Né? Tá certo? Isso porque a matriz A é 3 por 3. Porque se a bichinha fosse 4 por 4, né, você encararia quanto? Um sistema de que forma? 4 por 4. Como diriam os tibetanos, né? Você teria aqui 16 incógnitas. Entendi. Entendeu agora? Ou Entendi. seja, é impossível usar este procedimento para se determinar a inversa de uma matriz. É isso que eu estou tentando mostrar a vocês. Ele rola legal quando você tem matriz 2 por 2. Ô, senhor, agora eu não estou entendendo nada. Vamos voltar. Volta a fita. O que é que nós estamos discutindo aqui? Como determinar a inversa da matriz. O que é que eu falei para vocês fazerem? Pega a matriz, multiplica por uma suposta inversa e compara com a identidade. E você chega na resposta. Mas isso rola legal, é o conceito, mas rola legal quando a matriz é 2 por 2. Quando a bichinha é do tipo 3 por 3, se você fizer isso, até dá. Você leva aí 1 hora para resolver. E a possibilidade de erro é muito grande. Por quê? Porque você vai cair num sistema de 9 incógnitas. Então, você tem 9 incógnitas.
Consequentemente, você terá que ter 9 equações. Se a bichinha for 4 por 4, você terá 16 incógnitas, consequentemente, 16 equações. Coisa de maluco. Então, certamente, há um outro procedimento para se determinar a inversa de uma matriz cuja ordem é maior que 2. E sim, há, para a felicidade geral, há, né? A inversa, vou indicá-lo aqui e depois, futuramente, a gente vai discutir isso. Por que futuramente? Porque eu preciso do conceito de determinante, que será em seguida. Então, para eu calcular a inversa de uma matriz, quer dizer, dada uma matriz a sua inversa, que nós indicamos por A menos 1, vai ser 1 sobre o determinante da matriz A, multiplicando a matriz dos cofatores transposta da matriz A. É uma coisa do capeta, mas é muito mais amigável do que resolver um sistema de 16 incógnitas por 16 equações, tá certo? Mas isso será fruto de conversa posterior. Então, note que não tem muito sentido pedir a você, dado uma matriz A de ordem 3 por 3, que você calcule a sua inversa usando este método. Seria muita maldade minha. E você sabe que coisa que eu não sou é mal. Não tenho coração peludo, embora muitos acreditem contrariamente, né? Então, seria bobagem. Você simplesmente se esgotaria e acabaria errando por falta de atenção, não por questão de conhecimento. Ficou claro como se calcula a inversa de uma matriz, então, minha gente? O conceito, pelo menos? Ficou, professor. Tá? Então, não esqueça, para calcular a inversa de uma matriz, no desespero, eu pego a matriz, multiplico por uma suposta inversa, guardando as propriedades de multiplicação entre matrizes, e comparo o resultado com a identidade. Feito isto, né, eu sempre vou obter aqui sistemas. E, para resolver esse sistema, a gente usa todo e qualquer artifício possível. Certo? Bom, vamos lá. E isto acabou, né? A parte de teoria, pelo menos. Agora a gente parte para exercício. Então, só para fechar aí a nossa apostila, né? A terceira apostila nossa, note lá, o que nós temos escrito aí? Neste módulo, apresentamos o conceito de matriz, as notações usadas em sua representação, isso é importante, e alguns de seus principais modelos, ou seja, ordem. Vimos que em uma matriz, os elementos são dispostos em fileiras horizontais, as linhas e verticais colunas. Sempre, quando você cita a matriz, é linha e coluna. Definimos também as principais operações envolvendo matrizes, o que? Adição, subtração, lembrando que a subtração nada mais é do que a soma de matrizes, onde uma delas é multiplicada por um número real negativo, né? Multiplicação de matrizes por um número real, além do conceito de matriz inversa e matriz transposta. E, cuidado, a inversa de uma matriz só tem nexo quando a matriz for quadrada. Tá? Por quê? Vamos supor que eu dou um problema assim. Dada a matriz A, 3 por 2, e dou lá a matriz, né, os elementos que a constituem, e peço a você, ache A menos 1. O que é que você faz? Você faz nada. Por quê? Porque o conceito de inversão só tem sentido se a matriz for quadrada. Por quê? Por quê? Só se aplica a matriz quadrada. Porque eu vou efetuar o produto e compará-lo à matriz identidade. E toda matriz identidade é uma matriz de ordem M, ou seja, é uma matriz quadrada. Então, eu faço o produto da matriz pela sua inversa e vou comparar com a identidade, né? Isto aqui é a identidade. Como é que, se esse produto não for de ordem, se não for quadrado, eu vou comparar com a inversa? Não tem como. Então, o caso de inversão de matrizes só se aplica a matrizes quadradas.
É o que ele diz aqui. Além dos conceitos de transposta e inversa de uma matriz. Este último válido apenas para matrizes quadradas. Está aí a principal dificuldade da leitura de texto matemático. É porque por trás das palavrinhas tem umas ideias. E se você não concatena, olha que palavra bonita, não concatena as ideias corretamente, a sua inferência é errônea, frase bem construída, para impressionar aluno. Ou seja, inversa de matriz é de matriz quadrada que você está falando. Então, muito cuidado no exercício. Aquilo que eu falei, o trabalho de matriz é extenuante, estafante e repetitivo. O que ele busca é o conceito. Então, o cara mete num problema 10 linhas de texto para te enrolar, para te cansar, para te irritar, e lá embaixo ele diz, calcule a inversa da matriz de ordem tal, e essa matriz não é quadrada. E bota lá algumas alternativas bonitinhas e cheirosas. Você vai e cai que nem um patinho. Por quê? Porque você não ficou atento. Alguma pergunta? Então, acabou o conceito de matriz. Agora nós vamos fazer exercícios. Agora que eu estou vendo aqui, é 9 horas já, né? Que saco. Bom, eu vou fazer este exercício em vídeo e mando para vocês na nossa página. Não vou atrasar a aulinha do Zé, não. Aulinha não, aulona. Porque senão o Zé fica bravo comigo depois. Alguma pergunta, minha gente? Alguma dúvida? Nessa parte, acho que tá tudo bem, professor. Ótimo. Então, na próxima aula, entramos na apostila 4, embora já tenhamos visto alguma coisa dela, mas fechamos a apostila 4 com um determinante. Aí a gente encerra o nosso assunto. E eu faço alguns exercícios de matrizes também para vocês. Tá bom? Bem, um bom fim de semana para vocês, uma boa semana, né? Porque ainda está começando. E até a próxima, minha gente. E qualquer dúvida, não esqueça. Manda mensagem lá para a gente, que a gente tem o maior prazer em responder. Tchau, professor. Boa Senhor semana também, para o professor, senhor. boa semana. Tchau. Até mais.